Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso quadro A LGPD Te Conta. Esse é o nosso primeiro episódio e toda semana nós vamos trazer aqui conteúdo relevante sobre proteção de dados pessoais e raciocínios estratégicos para te ajudar a compreender o que eu chamo de a inteligência da Lei Geral de Proteção de Dados. E isso vai te diferenciar para que você possa se posicionar e aproveitar da forma como você achar melhor as grandes oportunidades que surgiram no Brasil com a edição da LGPD. Eu sou Cristiane Heider, sou advogada, especialista no Regulamento Europeu de Proteção de Dados e na LGPD. Essa matéria da proteção de dados pessoais é objeto do meu doutorado aqui na Universidade de Lisboa. Hoje nós vamos tratar de um tema para o qual poucos advogados se atentam, mas que pode ser um diferencial no exercício da advocacia. Nós vamos abordar o uso de dados pessoais obtidos em bancos de dados públicos. Isso inclui tanto os dados encontrados em sites, em bancos de dados da administração pública, que são regulados pela Lei de Acesso à Informação, como também dados que podem ser encontrados em sites privados ou mesmo que são publicizados pelo próprio titular. Hoje em dia, especialmente com o aumento do uso das redes sociais, nós assistimos a uma crescente publicização que a própria pessoa faz da sua pessoa, da sua vida, das suas vivências, e isso são dados pessoais. Então nós vamos abordar aqui também como que esses dados são tratados na LGPD. Há duas confusões muito comuns e que nós vamos desfazer aqui. Uma delas é de que o fato da LGPD proteger a intimidade e a vida privada de um indivíduo conduzir à identificação do direito à proteção de dados pessoais com o direito à privacidade. O direito à privacidade decorre lá do Right to be Alone de Warren Brandeis, publicado na Harvard Law Review em 1890. É o clássico direito à privacidade de caráter eminentemente negativo. É um direito que se caracteriza pelo direito de abstenção de terceiros, de não interferência, de não intervenção de terceiros na esfera privada de alguém. Seja esse terceiro poder público, seja esse terceiro um outro particular. Então, essa passividade, esse caráter negativo, é a característica básica do direito à privacidade. Esse direito, ele se coloca na dicotomia público versus privado. E, nessa perspectiva, aquilo que é tornado público não goza da proteção à privacidade. Entender, então, a proteção de dados pessoais como proteção à privacidade conduz a um equívoco que é fatal, que é o de compreender que os dados tornados públicos não são tutelados pelo direito à proteção de dados pessoais. E isso não é verdade. O bem jurídico central tutelado pelo direito à proteção de dados pessoais é a autodeterminação informativa, que é um conceito que foi desenvolvido pelo Tribunal Constitucional Alemão num julgado de 1983, na famosa decisão dos censos. A partir do direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade e do princípio da dignidade da pessoa humana, avaliando os riscos a que está sujeita uma pessoa pelo uso de seus dados por terceiros de forma combinada, associada, compartilhada, o tribunal clareou para o mundo ocidental de uma forma geral que o tratamento de dados de uma pessoa por terceiros retira dessa pessoa a possibilidade de ter o controle sobre as informações sobre si mesma e coloca em risco a sua liberdade, a sua dignidade, o desenvolvimento da sua personalidade. Então, o direito à autodeterminação informativa ou autodeterminação informacional é o direito que cada pessoa tem de ter o controle sobre os seus dados, sobre as suas informações. É o direito de a própria pessoa determinar quem pode ter acesso às suas informações, quando, de que modo, para quais finalidades, com quem pode compartilhar essas informações, ou se não pode ter acesso às suas informações. É o direito a exercer o efetivo controle sobre seus próprios dados. O direito à autodeterminação informativa, então, ao contrário do direito à privacidade, que é marcado pelo caráter de passividade,
O direito à autodeterminação informativa tem primordialmente uma dimensão positiva, ativa, de exercício de posições ativas do titular na definição, na regulação dos limites e do uso que terceiros possam ou não fazer das suas próprias informações, dos seus próprios dados. Uma vez que o direito à proteção de dados pessoais não se confunde com o direito à privacidade. Ele não se destina meramente a proteger a privacidade de alguém, mas ao contrário, ele tem por objetivo assegurar que cada pessoa possa exercer o controle sobre as suas próprias informações. Esse direito à proteção de dados pessoais, ele não se sujeita àquela dicotomia público versus privado. Então, nós concluímos que todas as informações pessoais, tanto as privadas quanto aquelas tornadas públicas, estão resguardadas pelo direito à proteção de dados pessoais e, portanto, o seu tratamento se sujeita à disciplina instituída pela Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018. Uma evidência disso, mesmo anterior à decisão do Tribunal Constitucional Alemão, que desenvolveu o conceito da autodeterminação informativa, está na própria história do direito à proteção de dados na Europa. A preocupação e a discussão sobre esse direito à proteção de dados ele surgiu no seio de uma organização internacional, do Conselho da Europa, que foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de promover a paz, a democracia, o desenvolvimento econômico e social, os direitos humanos. Essa é a maior organização para a defesa dos direitos humanos no território europeu. E são membros dela não somente países que estão na Europa, mas também países situados em outros continentes. No início da década de 70, foram editados documentos na forma de recomendação, então, portanto, eram documentos normativos não vinculativos, mas que foi o prenúncio do que veio depois. Essas recomendações, elas se destinavam a regulamentar a formação de bancos de dados públicos e privados e o uso desses dados constante desses bancos de dados. Então, muitos dos princípios e normas que constam hoje do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia e também da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil foram instituídos lá no início da década de 70 nessas recomendações, como o princípio da limitação da finalidade, da necessidade, da integridade dos dados, do direito do titular ter acesso aos dados, de corrigi-los. A própria decisão do Tribunal Constitucional Alemão, na decisão dos censos, né, quando ele desenvolveu então o conceito da autodeterminação informativa, ela foi prolatada num processo em que se discutia o compartilhamento e a reutilização de dados por entidades da administração pública, de dados pessoais por entidades da administração pública. Então, a sujeição de dados pessoais sob custódia da administração pública ou tornados públicos a um regime que tutele o titular destes dados não é uma novidade, nem do ponto de vista doutrinário, nem do ponto de vista regulatório. Então, voltando para o Brasil, a extensão do regime instituído na LGPD para os dados constantes de bancos de dados públicos não é uma novidade, não é nada inusitado, e ela não faz uma diferenciação de tratamento para estes dados justamente porque são dados pessoais. Então, independentemente de quem detém esses dados, de qual que é a natureza da personalidade jurídica de quem detém os dados, se é público, se é privado, onde que esses dados estão, onde eles podem ser encontrados, ou que uso que se pretenda fazer deles, eles permanecem como dados pessoais, como informações relativas a uma pessoa natural identificada ou identificável. E sendo assim, os seus titulares devem ter a possibilidade de exercer um controle sobre eles, sobre o uso que se faz deles. Nós vamos ver como que isso se dá na LGPD. Ela estabelece, então, as regras para que esses dados possam ser utilizados de forma a permitir o seu uso, mas resguardando ao mesmo tempo a possibilidade dos titulares desses dados terem o controle sobre essas informações que dizem respeito à sua pessoa, à sua vida, à sua vivência de uma forma geral. Então, os dados pessoais constantes de bancos de dados públicos
né, sob custódia da administração pública. Esses dados são regidos pela Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011. Essa lei reflete o novo paradigma da administração pública aberta, em que a regra é a divulgação de forma ativa de dados, informações, documentos por parte da administração pública. Divulgação ativa quer dizer a publicização por iniciativa da própria administração pública de forma acessível a todos os cidadãos. Então, independentemente do cidadão fazer algum requerimento, aquela informação já vai estar publicizada no site, por exemplo, da entidade pública. Esse novo paradigma da administração pública aberta ou de dados abertos da administração pública, ele visa substituir a antiga administração autoritária, baseada no segredo administrativo, por uma administração participativa, em que se objetiva a possibilidade de haver uma transparência e um controle maior por parte do cidadão do exercício do poder de uma forma geral. Então, a regra na divulgação da informação administrativa nessa administração aberta é a divulgação da informação não só de modo a possibilitar a sua visualização, mas também a sua gravação, a sua reprodução, ou seja, a sua reutilização por outros entes, sejam públicos ou sejam privados. Isso coloca em xeque a proteção de dados pessoais. A Lei de Acesso à Informação, ela institui uma restrição para o acesso à informação, o direito de acesso à informação, quando envolver dados pessoais. Mas essa restrição somente se aplica, nos termos da Lei de Acesso à Informação, quando os dados pessoais colocarem em causa a vida privada, a intimidade, a honra ou a imagem de uma pessoa. Ou seja, a Lei de Acesso à Informação somente resguarda do acesso público ativo aquela dimensão passiva, aquela dimensão negativa de não interferência, de não intromissão na esfera privada de alguém. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é que vem resguardar dessa administração ativa o direito à proteção de dados pessoais, que tem no seu cerne a proteção da autodeterminação informativa. De imediato se verifica que a exposição ativa de informações que permitam a identificação dos seus titulares por parte da administração pública no Brasil vai ter que ser revista, né, sob um critério de proporcionalidade dos valores envolvidos e respeitando as normas da LGPD. Mas vamos ver como que a LGPD se aplica ao uso desses dados que hoje ainda estão disponibilizados nos sites da administração pública, nos bancos de dados públicos ou de acesso público de uma forma geral. Então, nesse momento, nós já desfazemos um outro equívoco, que eu disse que eram dois equívocos muito comuns, que é o de tomar os dados encontrados em bancos de dados públicos como dados de natureza pública. Se os dados forem informações pessoais, ou seja, informações relativas a uma pessoa identificada ou identificável, eles não são dados públicos, eles podem estar publicizados, mas por terem a natureza de dado pessoal, eles se sujeitam à disciplina da Lei Geral de Proteção de Dados. E isso tem várias implicações. A lei não autoriza a reutilização indiscriminada de dados pessoais, nem pelos entes públicos, nem pelos entes privados. A obtenção, o acesso a esse dado que está num site de um ente público ou num banco de dados público, seja para qual fim for, é uma segunda finalidade. Vejam que a administração pública, ela tinha esse dado por uma determinada finalidade, que ensejou, inclusive, a sua publicização com o fim de conferir transparência à atividade administrativa que utilizou aquela informação pessoal. A lei dispõe que uma nova utilização de um mesmo dado depende da repetição dos critérios de validade do tratamento do dado.
Então, é preciso que uma nova utilização daquele dado, que ela tenha uma finalidade legítima, específica, informada ao titular, que aquela informação seja essencialmente necessária para o cumprimento daquela finalidade legítima. É preciso indicar uma base legal e é preciso resguardar os direitos dos titulares dos dados. Então, a base legal utilizada pela administração pública foi alguma finalidade relativa à execução de política pública prevista em lei, conforme determina a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos partir desse pressuposto. A finalidade pela qual um terceiro ou mesmo outra entidade de administração pública vai utilizar aquele dado é outra. E ela precisa cumprir os requisitos legais. Se esse terceiro que pretende utilizar os dados disponibilizados em bancos de dados públicos, se ele consegue atribuir uma outra base legal que não seja o consentimento, ele pode utilizar aqueles dados se ele tiver uma finalidade, se a finalidade que ele busca for uma finalidade legítima. Caso contrário, ele vai ter que pedir o consentimento daquele titular. A lei não abre exceção para que haja um tratamento de dados pessoais sem indicação de uma base legal. Então, uma daquelas 10 bases legais elencadas na Lei Geral de Proteção de Dados precisa fundamentar a utilização destes dados, ainda que encontrados em bancos de dados públicos. O titular tem que ser informado. Surpreendente essa colocação, eu sei, porque ainda se tem o sentimento de que se o dado está ali exposto para todo mundo, que ele é um dado público. Não é. É por isso que essa lei ela é uma mudança de mindset, né? A finalidade dessa regulação no mundo inteiro é promover uma mudança cultural, uma mudança de mentalidade, de percepção de que nós vivemos numa nova era, né? E a partir de agora, daqui para frente, nós precisamos incorporar no nosso dia a dia, no nosso modo de ser, no modo de nos relacionarmos, de fazermos nossos negócios, essa percepção adequada do valor que tem um dado pessoal como ativo econômico e os riscos da utilização, que a utilização desse dado como ativo econômico coloca para o titular destes dados. Então, todas as pessoas, enquanto titulares de dados, como também enquanto agentes de tratamento de dados, nós precisamos fazer essa inversão mental. Precisamos modificar o modo de perceber o dado pessoal. Então, o fato dele constar de um banco de dados público não o torna dado público passível de reutilização a bel prazer. A disponibilização dele ali cumpriu uma determinada finalidade. Isso não autoriza um terceiro a pegar aquele dado e fazer um outro uso dele sem enquadrar esse outro uso dentro dos parâmetros traçados pela Lei Geral de Proteção de Dados. É possível utilizar aquele dado, mas ele tem que se enquadrar nos parâmetros legais. Então, é preciso identificar uma base legal e é preciso que a finalidade daquele uso seja legítima, específica, informada ao titular dos dados. A legitimidade da finalidade diz respeito à adequação daquele dado, daquela natureza de dado pessoal ao negócio desenvolvido pelo empreendedor ou pelo profissional liberal. A natureza daquele dado, ela precisa guardar uma relação de pertinência com o negócio. É a conjunção do princípio da finalidade com o princípio da adequação e o princípio da necessidade. Então, se a finalidade buscada pelo empreendedor puder ser alcançada sem a utilização daquele dado pessoal, aquele dado é desnecessário. Então, ele não precisa ser utilizado. A utilização dele, quando ele é desnecessário, viola o princípio da necessidade.
O empreendedor, o agente de tratamento de dados, ele precisa alcançar a finalidade perseguida do modo menos intrusivo possível da privacidade do titular dos dados, dos direitos do titular dos dados. Isso é uma decorrência do princípio da necessidade da minimização de dados. E a questão da informação. O artigo 18, que garante o direito de livre acesso, que é um dos princípios também da Lei Geral de Proteção de Dados, mas que tem uma concretização no artigo 18. Então, ele garante ao titular dos dados acesso a alguns direitos, ele garante ao titular dos dados alguns direitos que estão ali especificados, mas que são exercidos a partir de uma petição do titular ao agente de tratamento de dados, ao controlador, que a empresa ou o profissional liberal é o responsável pelo tratamento de dados. Agora, o artigo 9º, ele elenca as informações que devem ser prestadas ao titular dos dados quando do início do tratamento de dados. Embora ele não fale expressamente que é nesse momento, fica muito claro do conjunto, né, da interpretação sistemática dessa lei, da compreensão daquilo que eu chamo de a inteligência da LGPD. Quando o tratamento de dados ele se realiza com base no consentimento do titular, em regra, aquelas informações já são prestadas como forma de obter esse consentimento. Então, o agente de tratamento de dados, o controlador, ele precisa informar para o titular dos dados a finalidade do tratamento, o modo e o tempo de duração do tratamento de dados, a sua identidade de controlador, um canal de contato com esse controlador, se haverá compartilhamento desses dados com outras entidades, quais são essas entidades e qual a responsabilidade ou quais as responsabilidades de cada participante aí dessa operação de tratamento de dados, além de informar o titular dos direitos do artigo 18, os direitos que a lei lhe assegura no artigo 18, que são o direito de livre acesso, de portabilidade, de eliminação de dados tratados em desconformidade ou em excesso, direito de oposição, os direitos, as consequências em caso de não concessão do consentimento. Então, em regra, o controlador já coloca ou deveria, né, fornecer essas informações previamente, quando o tratamento de dados vai se basear no consentimento. Porque quando o tratamento de dados se baseia no consentimento, os dados são coletados diretamente com o respectivo titular. E o artigo 9º, ele foi inspirado num artigo constante aqui do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que estabelece quais informações devem ser prestadas ao titular dos dados quando os dados não são coletados junto ao titular, diretamente com o titular. Então, essas informações que eu mencionei, elas devem ser prestadas ao titular dos dados, mesmo quando os dados são coletados em bancos de dados públicos. E aí, você pode dizer, mas e se eu não tiver o contato desse titular? E se não tiver como entrar em contato com esse titular? A LGPD, ela não explicita essa situação, mas usando como parâmetro aqui o GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, aqui diz que quando o agente de tratamento de dados puder utilizar os dados sem a identificação do seu titular, ele não precisa buscar o contato, buscar um elemento que promova a identificação do seu titular, única e exclusivamente para cumprir os dispositivos do regulamento. Faz todo sentido. Se você tem dados, você não precisa da identificação do titular para utilizá-los, você não vai buscar a identificação, agravar
o nível de risco que você submete aquele titular de dados exclusivamente para cumprir as disposições da lei. E da mesma forma, diz que quando os dados são coletados em outros lugares, né, que não, quando os dados não são coletados juntamente ao seu titular, e o agente de tratamento de dados não tiver como contactar esse titular, ou seja, às vezes os dados que o controlador obtém, dentre eles não consta nenhum dado de contato com o titular. Então ele não vai sair buscando por aí um canal de contato com o titular dos dados para dizer para ele, mas percebam que isso torna esse tratamento de dados mais gravoso, né? Aumenta o nível de risco para o controlador, para o responsável do tratamento dos dados, porque ele gera mais risco para o titular, porque ele está realizando um tratamento de dados sem comunicar para o seu titular, ele não está permitindo que o titular, independentemente de não ser por sua vontade, mas fato que ele realiza o tratamento de dados de terceiros e não permite que esses terceiros tenham conhecimento disso. Então, quando isso acontecer, quando não for possível comunicar ao titular de que está realizando o tratamento de dados, ele tem os seus dados, são utilizados para essa finalidade, dessa forma, ele vai deixar isso registrado. No cumprimento do dever de deixar registradas as operações de tratamento de dados pessoais com os elementos que a envolvem, ele vai deixar registrado também que não é possível, naquelas circunstâncias, com aqueles dados, identificar contactar, né, melhor dizendo, contactar o titular para cumprir o seu dever de informá-lo do tratamento de dados que está sendo realizado. Vou abrir um parênteses aqui para comentar que até o final do mês de agosto a MPD deve soltar a regulamentação que flexibiliza algumas normas para pequenas, médias empresas, startups e tal. E um dos pontos que deve ser objeto dessa flexibilização é justamente não só o dever de ter um encarregado de tratamento de dados, mas também o dever de fazer o registro das operações de tratamento de dados, registro minucioso. Isso parece bom, mas é um perigo. Por quê? Porque a empresa tem o dever de prestar contas. Ela não vai ser liberada do dever de prestar contas. Então, tudo que ela puder registrar, independentemente de ela estar obrigada a isso ou não, conta a seu favor. É formação de prova, preventiva de prova, que vai contar a seu favor quando ela sofrer um problema de segurança de dados. Porque, lembrando aqui, segundo os técnicos de TI, né, tecnologia da informação e segurança da informação também, a questão não é se, né, o advérbio não é se a empresa sofrer um incidente de segurança com dados, que o advérbio é quando, uma vez que não existem sistemas infalíveis, né, que fatalmente sempre, né, há o risco e a possibilidade de haver uma falha, um evento qualquer que comprometa a segurança dos dados, e isso para todas as empresas de qualquer tamanho, de qualquer porte, todas as instituições que utilizam dados de uma forma geral. Voltando ao tratamento dos dados obtidos em bancos de dados públicos, não sendo possível a localização do titular para a comunicação da realização do tratamento de dados, isso precisa ficar registrado. Quando acionada, a empresa tem como demonstrar não só a sua boa-fé, como o estrito cumprimento da lei, que foi impossibilitado neste quesito devido às circunstâncias, porque ela não dispunha daquele dado e não era razoável que ela saísse correndo atrás do contato de cada titular daqueles dados para informar que estava realizando o tratamento das suas informações. Então, toda atividade de tratamento de dados deve estar imbuída de boa-fé e transparência. É a transparência um dos maiores aliados do agente de tratamento de dados, porque quando ele materializa a transparência nas operações de tratamento de dados, ele permite um maior controle por parte do titular.
E o fato de trabalhar desta forma, além disso ser uma vantagem competitiva de mercado, porque melhora a percepção da empresa por parte do cliente, melhora o diálogo, o acesso do cliente, melhora o atendimento ao cliente, conhece o cliente melhor, deixa o cliente mais à vontade e isso fideliza o cliente. Porque numa perspectiva de médio e longo prazo, com a progressiva conscientização dos titulares dos dados, da relevância desse direito à proteção de dados e da relevância que os seus dados têm, não só para as empresas, mas o que representa de risco para si próprio, a tendência é que a seleção dos prestadores de serviços e dos fornecedores por parte dos cidadãos, de uma forma geral, se faça primordialmente incluindo esse critério do cuidado e do modo de exercício do tratamento dos seus dados. Então, a transparência é um aliado do agente de tratamento de dados. Se ele demonstra que ele realiza o tratamento de dados da forma mais transparente possível, isso conta também a seu favor no momento em que houver algum problema, algum evento de insegurança com dados, ou mesmo se houver alguma reclamação por parte de algum cliente, algum titular de dados. Agora, voltando aqui, o fato de, eventualmente, ele não ser capaz de localizar o titular dos dados que ele obteve num banco de dados público para utilização, considerando que ele foi capaz de atribuir uma base legal adequada para utilizar aqueles dados, uma finalidade legítima e específica e que os dados são estritamente necessários para alcançar aquela finalidade legítima. Considerando tudo isso, e ainda assim que ele não foi, que não houve a comunicação dos titulares dos dados por um motivo alheio à própria vontade da organização, né, porque não havia o contato desse titular, isso vai ficar registrado, mas além disso, independentemente do titular não ter sido comunicado, isso não dispensa a organização de instituir os canais pelos quais o titular dos dados possa exercer os seus direitos assegurados no artigo 18 da LGPD. Então, ele precisa armazenar esses dados de modo a facilitar o atendimento dos direitos dos titulares dos dados. Ele precisa instituir os canais ou canal de acesso aos dados por parte do titular. Então, ele tem que deixar visível, de forma facilmente acessível, o contato do encarregado do tratamento de dados ou de quem faça às vezes, né? Porque, como eu disse, com relação ao registro dos dados pelas pequenas empresas e médias empresas, se forem dispensadas de fazer o registro, se elas forem dispensadas também de ter o encarregado de tratamento de dados, é importante que elas destaquem alguém, ainda que não tenha esse nome, com essa função específica, que elas destaquem alguém que cuide de toda a governança de dados internamente, porque isso é que vai permitir que ela possa trabalhar em conformidade com a legislação, é isso que vai garantir o compliance, né? Que ela não vai ter problemas desnecessários com proteção de dados, com proteção de dados pessoais. A empresa deve instituir o canal de contato do titular dos dados pelo qual ele possa fazer levar as suas demandas, né? Então, o titular dos dados pode perguntar se a empresa tem dados dele, quais dados, como eles são tratados, para quais finalidades, se há compartilhamento, e ela tem que estar em condições de responder a essas demandas em tempo hábil. E é importante dizer o seguinte: se ela está realizando o tratamento destes dados sem o consentimento do seu titular, significa que ela tem uma outra base legal
que fundamenta aquela atividade de tratamento de dados pessoais. Então, significa que um titular, se ele desconfia que a empresa tem dados dele, se ele pergunta e se obtém, então, a informação de que sim e todas as outras informações a que ele tem direito. Ele não vai exercer o direito de retirada do consentimento, porque o tratamento de dados não se realiza com base no consentimento. Mas ele pode se opor ao tratamento de dados que eventualmente estejam sendo realizados em desconformidade com a lei. Então, ele pode pedir a eliminação desses dados excessivos ou dos dados em conformidade. Então, vejam que a lei ela se preocupa o tempo todo em assegurar ao titular dos dados que ele possa exercer algum controle sobre as suas informações, sem retirar das instituições o direito de utilizar aqueles dados. O mesmo acontece com relação aos dados que são disponibilizados, que são publicizados pelo próprio titular. O que a lei diz? Que quanto ao dado tornado manifestamente público pelo próprio titular, que não é exigido o consentimento para tratamento desses dados por terceiros. Mas isso não dispensa esses terceiros do cumprimento de todas as outras disposições legais. Então, ele tem que ter uma base legal válida, um fundamento legal que lhe permita fazer a utilização daqueles dados. Ele tem que ter uma finalidade legítima e específica e informada ao titular do dado. Os dados têm que ser necessários para o alcance daquela finalidade específica e legítima. E ele tem que instituir os canais pelos quais o titular possa exercer os seus direitos. E aqui vale uma observação interessante. Há algumas entidades públicas que, como o INSS, por exemplo, que utilizam dados publicizados, teoricamente publicizados pelos seus próprios titulares, para instituir procedimentos administrativos de ofício para revisão de benefício previdenciário. Então, é uma forma de utilização de um dado que já está publicizado pelo próprio titular, que dispensa o consentimento, embora a administração pública não utilize como regra o consentimento, não é uma base legal adequada para ser utilizada pela administração pública, são outros, né? É o cumprimento de execução de política pública prevista em lei ou regulamento, mas ela também não está dispensada do cumprimento das outras disposições da lei. Qualquer titular de dados, se os seus dados são utilizados sob o fundamento de que já haviam sido publicizados por ele próprio e por isso dispensaram seu consentimento, é ônus desse agente de tratamento de dados demonstrar que essa informação já estava publicizada. Não é o titular de dados que tem o ônus de demonstrar que não havia publicizado aquela informação. O controlador, o responsável pelo tratamento de dados, ele é o centro de imputação dos deveres e responsabilidades da LGPD, porque ele tem o ônus do desenvolvimento da atividade econômica. É em favor dele, em benefício dele, por causa dele, que os dados de um terceiro, os dados pessoais de uma pessoa, de um indivíduo, são utilizados, que o controle, né, sobre esses dados de certa forma, retirado do seu próprio titular. Então, ele tem todos os ônus e todos os deveres, inclusive de prestação de contas. Então, uma informação, que uma imagem, um filme, uma fotografia, que uma pessoa, um indivíduo, publica na sua rede social, mas disponibiliza apenas para os seus contatos, não faz uma publicação para todos os usuários da rede, não é uma publicação pública, né? Não é uma postagem pública, como que aquele terceiro que está utilizando seus dados teve acesso? Essa é uma questão pertinente
a ser colocado pelo titular dos dados e cuja resposta é ônus do controlador, do responsável pelo tratamento de dados. Incumbe a ele demonstrar que ele teve acesso legítimo àquele dado. Portanto, se ele for acessar uma informação que está publicizada pelo próprio titular, se ele tem uma base legal para utilizar aquela informação, ele precisa registrar como ele acessou aquela informação, porque ele pode ser instado a fazer prova de como ele acessou aquela informação. Porque no momento dele fazer essa prova, aquela informação pode já não estar mais publicizada pelo seu próprio titular. Ela pode ter sido tornada privada ou pode até já ter sido retirada das redes sociais. Então, o registro da atividade de tratamento de dados é, na verdade, uma proteção para o controlador. E se o advogado sabe disso, faz toda a diferença na hora de orientar o seu cliente. No lugar de simplesmente atender a expectativa rápida, primeira, imediata do cliente, de ter o mínimo de atividades, o mínimo de ônus, o mínimo de tarefas para fazer, o mínimo de custo, né? Orientá-lo adequadamente dos riscos que envolvem a sua atividade, agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, e de como ele pode fazer para minimizar os seus riscos, e que isso representa um ganho, não somente um ganho do ponto de vista da projeção da imagem do próprio negócio, como um ganho do ponto de vista de minimizar riscos e, com isso, minimizar impactos em custos, né? Em custos indenizatórios, em pagamento de multas, em cumprimento de outras penalidades que, inclusive, podem ser até mais danosas do que a aplicação de multa pecuniária. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica a todos os dados pessoais, a todas as informações relativas a uma pessoa natural identificada ou identificável, independentemente de quem vai fazer o uso dessa informação, da natureza jurídica e da personalidade jurídica de quem vai fazer uso dessa informação, de onde essa informação vai ser obtida, e independentemente de qual finalidade de uso dessa informação. Pode haver algumas derrogações parciais de dispositivos específicos da lei em determinados casos, mas a lei, ela regulamenta, ela disciplina a informação de caráter pessoal onde ela estiver. Portanto, o uso de dados pessoais obtidos em bancos de dados públicos ou ainda que privados, mas disponibilizados para reutilização por terceiros, ou informações tornadas manifestamente públicas pelo próprio titular, todos esses dados se sujeitam à disciplina da Lei Geral de Proteção de Dados, e isso precisa ficar muito bem assentado para um advogado, para que ele possa assessorar adequadamente o seu cliente. Então, ter esse conhecimento diferencia o advogado no exercício da advocacia, no meio jurídico, lhe confere maior segurança, não só para se apresentar para o cliente, para precificar o seu trabalho, apresentar os valores de honorários para o seu cliente, como também para defender o seu cliente, seja administrativamente, perante a ANPD, os órgãos de defesa do consumidor, ou mesmo em juízo, seja para defender o próprio titular de dados, se esse for o seu cliente. Você vai fazer isso com muito maior propriedade se percorrer os caminhos corretos, dados colocados pela legislação. E para isso é preciso compreender o que eu chamo de a inteligência da LGPD. Eu espero com esse conteúdo de hoje ter contribuído para ampliar aí a sua percepção da lei. Nós voltamos no próximo episódio, na próxima semana. Se você achou que esse conteúdo foi útil, deixa aqui a sua curtida. Se você ainda não me segue, é um convite que eu te faço, porque toda semana vamos estar aqui com mais um A LGPD Te Conta, para ir desvendarmos a inteligência da LGPD. Até o próximo vídeo.